eu vou fazer uma análise aqui para vocês de jogo após jogo entre os dois primeiros fora da zona de rebaixamento. O Fluminense, tá? E também o Atlético Paranaense. E a tabela do Corinthians. Vamos analisar aqui jogo por jogo pra gente. Agora, por que a oposição ela tá tão interessada assim em que o Corinthians, o Augusto Melo, demita o Fred Luz? Por quê? Qual o motivo? 40 times que caem para a segunda divisão, que tem envolvimento também na Série A do campeonato, em, vamos dizer assim, né, em compras de jogos, isso aí é uma coisa muito séria. Fala, nação corintiana! Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar aqui sobre Fred Luz, o CEO do Corinthians, que a oposição quer a cabeça do funcionário do Timão, tá? Vamos entender o porquê disso. Vamos falar também sobre depoimento aí, cara, polêmico pra caramba, de empresário que está no Portugal dizendo sobre envolvimentos em manipulações de jogos no Brasil, em que ele teve muita participação. Vamos fazer também aqui uma análise, fiel, da tabela de todos os jogos do Corinthians restante no Brasileiro, todos os jogos do Fluminense e todos os jogos do Atlético Paranaense, que são os dois primeiros clubes fora da zona de rebaixamento. Combinado? Peço humildemente para você deixar o seu like, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar esse canal. Fiel, bora lá, deixa o like, é de graça. Cara, você não vai pagar nada, você vai me ajudar muito a crescer. Já passamos dos 32 mil inscritos e estamos crescendo muito rápido graças à parceria que tem com vocês. Em contrapartida, aqui na medida do possível, eu tento responder todos os comentários de vocês. Neste canal não me permite que você não fique no vácuo, tá? Se ainda não teve seu comentário respondido, pode ter certeza que agora à noite eu vou responder os comentários que estão atrasados. Combinado? Então chega de enrolação, vamos falar do nosso Timão, porque a oposição, ela quer que o Corinthians demita o Fred Luz. Agora, o porquê que a oposição quer tanto que o Corinthians demita o Fred Luz? Qual é a importância dela para o cargo que o Fred Luz está exercendo? Qual é o incômodo da oposição do Corinthians, do senhor Duílio, do senhor André Sanches, do senhor André Negão, das pessoas que apoiam a renovação e transparência? Qual é a intenção deles que o Corinthians demita o Fred Luz? Porque no estatuto não está aí um cargo de CEO, mas ele exerce vários cargos, ele trabalha com marketing, ele trabalha com financeiro, vem fazendo um ótimo trabalho no Corinthians, o senhor Fred Luz. E a arrogância deles, vamos dizer assim, tá, a preocupação deles maior é que depois do Augusto Melo, o Fred Luz é o cara que mais manda no Corinthians. Então eles estão assustados por que o Fred Luz chegou no Corinthians já com esse cara, com essa panca, porque ele já chegou no Corinthians mandando tanto assim. Qual é a moral que ele tem? Cara, em 2014 a 2018, o Fred Luz trabalhou no Flamengo. Inclusive fez um ótimo trabalho por lá. O Corinthians contratou, é um ótimo profissional, está demonstrando bastante resultado em prol do Corinthians. E o Corinthians, cara, tem que ter um pouco de discernimento. O senhor Augusto Melo, as pessoas que representam aí esta chapa do Augusto Melo, as pessoas que querem que o Augusto Melo continue na presidência, as pessoas que querem que o Augusto Melo continue fazendo um bom trabalho. Augusto Melo, que valorizou demais a camisa do Corinthians, trouxe aí mais de 14, 15 contratações para este clube, desde quando ele assumiu até o presente momento. É um clube que está em 2 semifinais simultâneas. Há quanto tempo a gente não viu o Corinthians chegar a uma semifinal de um campeonato? É um time que está brigando para não cair, sim, no Brasileiro, mas tem grandes chances de não cair. Inclusive está brigando para não cair porque o Augusto Melo pegou um trabalho já totalmente destruído, tá, fiel, da renovação e transparência. Pegou um Corinthians já fragilizado, um Corinthians sem crédito no mercado, um Corinthians sem poder de reação, um Corinthians sem como nem brigar com os seus concorrentes para trazer jogador. O Augusto Melo chegou e conseguiu resolver todos esses problemas. Obviamente, qualquer renovação, cara, ela é complicada. Você não contrata assim, já começa a ganhar título no outro ano. Tem que ter um entrosamento, tem que encaixar o time, tem que fazer alguns reajustes de contratação para melhorar algumas peças que não deram certo. Desculpa, Fel, mas eu acredito que o Augusto Melo precisa nesse momento é de tempo para trabalhar. Acredito que o Augusto Melo precisa nesse momento é de paz para trabalhar, coisa que não está tendo. Essa rejeição, essa oposição é todo dia uma pauta bomba. Todo dia uma pauta bomba tentando derrubar o senhor
Augusto Melo. Fica difícil o cara trabalhar assim. Então nós esperamos aqui tentar esclarecer as coisas o mais possível. E as pessoas que estão tentando prejudicar o Corinthians, isso vale pra mídia vagabunda lacradora, tá? Para as pessoas que tentam derrubar o Corinthians, cara, pensar mais no Corinthians, porque o Corinthians está hoje na zona de rebaixamento em uma situação delicada. Porque se o Corinthians cai para uma Série B, tudo no Corinthians cai. Cai os valores financeiros, cai o direito de imagem de televisão, cai tudo. Memphis Depay tem uma cláusula contratual que se o Corinthians cair para a segunda divisão, ele pode rescindir o contrato a qualquer momento que ele quiser. Então é uma situação grave que o Corinthians está se passando nesse momento e precisamos da união de todos. E agora eles estão preocupados com o porquê o Augusto Melo contratou o Fred Luz, que exerce um cargo de CEO no Corinthians. Ora, fiel, eles estão preocupados, eles ficam criando pauta-bomba sobre Ramon Dias fora do Corinthians, Ramon Dias não cai, eles ficam tentando impeachment o Augusto Melo todos os dias eles criam uma situação diferente para prejudicar o Augusto Melo. A vai de bet, eles não dão um dia de paz, sendo que já foi provado que o intermediário não tem nada a ver com o Corinthians, e eles querem fazer votação para derrubar o Augusto Melo. Aliás, além do Corinthians estar passando por essa situação, eles querem prejudicar mais ainda, tentando derrubar a presidência do Corinthians, tá? Então o Augusto Melo ele tem que ter, vamos dizer assim, ser um pouco mais arrojado, ou as pessoas que trabalham com ele. Eu não posso falar palavrão aqui por respeito às pessoas que me assistem, mas tem que mandar esse povo e se fu um pouco, cara. Fala, cara, eu sou presidente, eu tenho a cadeira maior, eu contrato quem que eu quiser para trabalhar do meu lado. E tem que ser escolhido a dedo, porque olha a turma que o Augusto Melo já esteve do seu lado e o abandonou. Olha a turma que estava com o Augusto Melo, o senhor Rubão, que pelo amor de Deus, que cara ridículo. Esse cara não é profissional em nada e é um das oposição que está trabalhando para derrubar o Augusto Melo. Então tem o senhor Rubão, tem outros diretores que saiu, setor jurídico que saiu, apesar também que o Leonardo Pantaleão fazia um ótimo trabalho. O Romeu Tuma Júnior parece que está contra o Augusto Melo, que é o presidente do Conselho Deliberativo, tá? Então são muitas situações que estão aí, cara, prejudicando o Corinthians, tá? Fiel, tá bastante calor aqui, tá? Tô passando a mão aqui porque a gente tá suando aqui, tá quente, cara. O interior de São Paulo tá quente pra caramba, tá? Então são algumas situações que, infelizmente, vai nos deixando triste. Chega de pauta bomba, o torcedor tá cansado. O que nós realmente queremos aqui é que o Corinthians se alavanca com notícias boas, igual eu dei hoje no vídeo das 6 horas, em que o Corinthians conseguiu aí a Esporte da Sorte até o final do ano. Então até o final do ano o dinheiro tá garantido, o dinheiro vai entrar mensalmente. É disso que precisamos, de notícias boas para sair dessa situação. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, tá, fiel? Fiel, e um pouco atrasado, mas teve aí um depoimento, tá, de um empresário, vocês devem ter acompanhado, com certeza, passou nas principais mídias de televisão, do cara que foi para Portugal até para não ser preso, revelando que ele já ganhou mais de 300 milhões em esquema de futebol, em que ele é o participante, tá? Em que ele diz que compra juiz de futebol, compra jogadores de futebol, manipula qualquer resultado e ele manipula sempre para perder. Então ele aposta sempre no time que vai perder, porque ele sabe o time que vai perder e o que vai acontecer. Você vai ter jogadores expulsos, se o cara vai expulsar, quem vai expulsar, informações privilegiadas. O mesmo diz que já rebaixou 42 times e também o mesmo diz envolvimento no jogo entre Palmeiras e São Paulo, em que o Palmeiras aí ganhou de São Paulo de 5-0, dizendo que recebeu informação, olha, vai ter um clássico aí que vai ter bastante gol, se fosse você, eu apostava que vai dar bom. Ele foi lá, apostou no Palmeiras numa goleada e deu bom realmente. Isso foi depoimento dele, tá, fiel? Em outras palavras, eu vou ficar em cima do muro até que se prove ao contrário. Porque quando o cara dá um depoimento desse, você tem que pegar as autoridades brasileiras, ir até o humilhante e fazer ele falar, olha, me passa, por favor, as pessoas envolvidas. Aí você vai abrir uma investigação policial e vai fazer uma apuração. Se realmente teve envolvimento e manipulação de resultado, aí você tem que pegar e prender os responsáveis, tá? Aí, na minha opinião, se tem manipulação de resultado neste campeonato aqui, em que o John Textor do Botafogo acusou o Palmeiras no ano passado, tá? Alegando aí alguns resultados favoráveis ao Palmeiras, que é aí o dono do Botafogo. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer, tem manipulação em 2024? Que eu acredito que tenha, cara. O ser humano, ele é incrível, cara. É incrível. Então, primeira coisa que tem que ser feita. Primeira coisa, paralisa tudo.
Ah, corintianeiro, você está falando isso porque o Corinthians está na zona de rebaixamento? Cara, não existe isso. Foi comprovado corrupção no campeonato, você tem que paralisar, investigar e prender os envolvidos, tá? Porque isso é o máximo que possamos fazer. Ficamos muito tristes, cara. Eu tô aqui todo dia falando de futebol, falando do Corinthians, a gente passando informações dessa briga pro Corinthians sair sair da zona de rebaixamento, e de repente você recebe uma informação que pode ter manipulação de resultados, até de repente pro Corinthians cair, e o Corinthians pode estar sendo prejudicado. Cara, isso é muito foda. É uma coisa você criticar uma arbitragem que está pitando contra o Corinthians, a CBF já demonstrou que quer fuder o Corinthians, aí você recebe uma outra informação dessa, cai como uma bomba. É difícil você lutar contra arbitragem, é difícil você lutar contra árbitros, é difícil você lutar contra manipulação de resultado. Então a gente fica triste em receber uma notícia dessa. Só que por que eu vou ficar em cima do muro até que se prove o contrário? Porque falar é fácil. Um cara pode chegar e pagar para um Zé Ninguém e falou, filho, vai para Portugal, vai morar lá, eu tô desconfiando que tá tendo manipulação de resultado, eu vou te pagar para você falar umas coisas lá para as pessoas que fazem isso ficar com medo, ou para dar uma assustada na galera, ou para tentar acusar alguém. Então qualquer um pode dar um depoimento, só que você tem que provar. Você tem que chegar lá e provar. As autoridades brasileiras ir lá, ele prestar um depoimento que seja válido, e a polícia apurar e provar. Olha, realmente, o que ele falou é verdade. Aí você começa a prender os envolvidos. Agora, falar, qualquer um pode falar. E olha que eu sou corintiano e poderia estar aqui metendo pau, hein? Então, pode estar um cara lá, pode ir qualquer um lá. Você pode agora abrir um vídeo no celular e falar, eu participo de manipulação de jogos. Você pode fazer isso. Tranquilamente você pode fazer isso. Só que a questão é você provar. Então, falar, o cara fala. Ele fala com convicção, dá pra perceber. Só que tem que ser provado, tá, fiel? Quando você não prova nada, você levanta uma questão, você faz um alarde, mas deixa de provar as coisas que realmente estão acontecendo ou não. Então eu vou ficar em cima do muro até que se prove ao contrário e concentrar no meu clube do coração, que é o Coringão. Fiel, comentem porque eu quero saber sua opinião sobre isso, hein? Se vocês viram o depoimento desse cara, por favor, comentem que eu quero conversar com vocês sobre isso, e já disse que em breve terá lives nesse canal. Olha, eu fiz uma simulação aqui, não uma simulação de resultados, tá? Eu peguei aí todos os jogos que o Corinthians vai jogar, restantes, todos os jogos que o Fluminense vai jogar e todos os jogos que o Atlético Paranaense vai jogar. Porque está Corinthians com 29 pontos, está Vitória com 29 pontos, está Fluminense com 30 pontos e está Atlético Paranaense com 31 pontos. Diferença de diferença de poucos pontos entre Corinthians e Atlético Paranaense e Corinthians e Fluminense, tá? Então eu peguei os dois primeiros times fora da zona de rebaixamento, tá? Pra gente fazer aqui uma comparação. E analisando friamente, eu acredito que o Corinthians consiga sair tranquilamente da zona de rebaixamento, tá? Porque os confrontos do Corinthians não são confrontos difíceis, em que a maioria dos confrontos o Corinthians ele é favorito, tá, fiel? E se não é favorito, vai jogar de igual para igual. Acabou aqueles times top team pro Corinthians pegar, com exceção do Palmeiras, tá? E o Fluminense também eu não vi muitos confrontos difíceis. Porém, acredito que os confrontos Fluminense sejam um pouquinho mais difíceis que o do Corinthians. Já o Atlético Paranaense tem bastante confronto, barra pesada. E o Atlético Paranaense vem decaindo. E o Fluminense e o Corinthians está querendo aí apresentar uma sobrevivência, uma evolução futebolística. E vamos analisar junto agora. Como é muitos jogos, tá, fiel? Eu anotei num papel. Mas é aqui uma comparação, uma análise bem tosca, tá? De uma possível aí pra gente ver, analisar a tabela. Primeiramente, ó, o Corinthians, ele joga contra o Atlético Paranaense, pra mim, vitória do Corinthians. Depois o Corinthians vai pegar o Cuiabá fora de casa. O Corinthians é favorito, cara, não tem o que ver nessa situação, vitória do Corinthians. Isso se tudo bater aqui, a gente analisando favoritos ou não, tá? Aí depois é Corinthians e Palmeiras, só que é Corinthians e Palmeiras dentro de casa. Como o Palmeiras está brigando para título, vamos colocar o Palmeiras favorito. Mas eu acredito que o Corinthians aqui consiga arrancar um empate diante do Palmeiras, tá? Principalmente se o Corinthians vir de moral desses dois primeiros jogos. Eu tenho certeza, clássico é clássico. Eu acredito que o Corinthians possa conseguir um empate e quem sabe surpreender. Mas vamos colocar o Palmeiras aqui como favorito. Vocês estão acompanhando os adversários? Ó, Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras. Aí o Corinthians vai enfrentar o Vitória fora de casa, confronto de 6 pontos,
importantíssimos em que o Corinthians é favorito, né? Aqui eu não estou falando de clubismo, tá, fiel? Eu não estou falando do amor que eu tenho pro Corinthians. Eu estou falando da realidade para a gente analisar uma possível saída da zona de rebaixamento. Corinthians e Vitória, para qualquer entendedor de futebol, é Corinthians. Para os antes que acham que o Vitória é Corinthians, acha que o Vitória é favorito, é muito simples. Pega 10 mil reais aí, ou faz um empréstimo, vai numa casa de aposta e aposta no Vitória, se você acha que o Vitória é favorito, porque chove diante aqui, tá, fiel? Aí depois tem Corinthians e Cruzeiro, dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena. Fiel, Corinthians é favorito, tá? Não tenho que analisar. Mesmo o Cruzeiro estando numa posição bem melhor que o Corinthians é favorito diante do Cruzeiro. Eu não teria coragem de fazer uma aposta no Cruzeiro diante do Corinthians jogando dentro de casa, tá? Só pra gente criar aí uma noção. Aí depois o Corinthians pega o Vasco dentro de casa também. Então vocês estão vendo que aqui na tabela, os jogos que o Corinthians não é tão favorito, o Corinthians consegue jogar de igual para igual. Aí o Corinthians joga com o Vasco, aí depois o Criciúma pega o Corinthians fora de casa. Corinthians, Criciúma, fiel, Corinthians favorito novamente. E depois Grêmio e Corinthians, sendo aí um jogo igual, entre que o Corinthians vai jogar de igual para igual com o Grêmio. O Grêmio também não tá aquelas coisas, apesar de ser fora de casa. Então dá para sair. Os jogos do Fluminense, que é o primeiro time que está na frente do Corinthians, é Fluminense, Flamengo, Fla-Flu, provavelmente Flamengo com os times reserva, tá? Depois Fluminense, Atlético Paranaense, jogo de 6 pontos, jogo importantíssimo esse aqui para o Corinthians, dependendo dos resultados aqui antes desse jogo. Depois Vitória e Fluminense, outro jogo de 6 pontos, tá? Fluminense jogando fora de casa. O time que eu falar primeiro é porque joga dentro de casa, tá, fiel? Fluminense e Grêmio é igual para igual. A gente não sabe quem pode ganhar aqui. Inter e Fluminense, acredito que o Inter é favorito, tá? Fluminense e Fortaleza, não dá para saber quem vai ganhar. Fortaleza é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, apesar que vai jogar fora de casa. Apesar da gente ter batido neles aí no agregado, valor de 5-0 nas Copas, só que é um time dificilmente ser batido, o time do Vojvoda, um time que já joga muito tempo junto. Depois Fluminense e Criciúma, aí eu acredito que o Fluminense é favorito. Fluminense e Cuiabá, acredito que o Fluminense é bem favorito. E depois Palmeiras e Fluminense. Vai depender este último jogo aqui, se o Palmeiras vai estar brigando para título ou não. Se o Palmeiras estiver brigando para título, ele vai destruir o Fluminense. Se o Palmeiras já estiver fora da chance de título, o Palmeiras vai entregar para o Fluminense. Isso aí é óbvio, não tem o que a gente ver. Aí vem o Atlético Paranaense. Até então, essas duas tabelas aqui, esses dois, Corinthians e Fluminense, essas sequências de jogos, eu achei bem equilibrada com os confrontos em que os dois vão pegar, com o Fluminense enfrentando um pouquinho mais de dificuldade. Só que a tabela do Atlético Paranaense ela é pior que a do Corinthians e do Fluminense. Assim eu entendi, tá? E o Corinthians está 2 pontos atrás do Atlético Paranaense e vai fazer jogo de 6 pontos contra o Atlético Paranaense dia 17. Então, se o Corinthians ganhar, cara, ótimo, porque eu acredito que o Atlético Paranaense tem jogos mais difíceis do que o Fluminense, principalmente os 3 últimos jogos do Atlético, tá? E o Atlético vem mal das pernas. Então, dia 17, Corinthians e Atlético Paranaense dentro da casa do Corinthians. Depois, Fluminense e Atlético, jogo de 6 pontos dentro da casa do Flu. Atlético Paranaense e Cruzeiro, tá, fiel? Acredito que é um jogo meio que equilibrado, com um pouquinho de vantagem para o Cruzeiro. Atlético Paranaense e Vitória, aí eu acredito que o Atlético Paranaense pode até ter um requisitos de ser, aí, vamos dizer assim, o favorito a ganhar esta partida aqui. São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo altamente favorito. Atlético Paranaense, fiel, nossa, o que eu escrevi aqui, cara? Meu Deus do céu, não dá para entender isso aqui não, cara. Deve ser Atlético Paranaense e Bragantino, tá? Nossa, escrevi coisa feia aqui, cara, nem eu tô entendendo, tá? Depois a gente tem Bahia e Atlético Paranaense, em que o Bahia também é altamente favorito, jogando dentro da casa do Bahia. Atlético Paranaense e Fluminense, já falei, tá? Atlético Paranaense e Bragantino, é um jogo que não dá pra gente saber quem vai ganhar aqui, porque o Bragantino é um time difícil de ser batido. E Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Olha esses últimos jogos aqui do Atlético Paranaense, cara. Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Fluminense, Atlético Paranaense e Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então, eu acredito que a tabela do Atlético Paranaense ela é mais difícil
do que a tabela do Corinthians e do Fluminense. E é o que eu falei para vocês. O Fluminense e o Corinthians, eles vêm de uma ascensão, eles estão crescendo futebolisticamente, e o Atlético Paranaense vem de uma sequência muito ruim, muito mal das pernas. Se tudo der certo nesta análise, que é uma análise bem simples e grotesca, tá, fiel? Mas ainda é uma análise, e vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Eu acredito fortemente que o Atlético Paranaense pode ser um dos rebaixados e o Corinthians consiga sair dessa zona de rebaixamento, com chance de sair junto com o Fluminense e rebaixando o Atlético Paranaense pelas sequências de jogos difíceis que o Atlético Paranaense tem para enfrentar, com São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Bragantino. Tem muitos times bons para o Atlético Paranaense enfrentar ainda. Combinado, fiel? O que vocês acharam? Comentem. Meu muito obrigado por tudo. Esse já foi o terceiro vídeo do dia. Todos os dias estamos postando aqui 3 vídeos para te deixar o mais informado possível, com todo amor e carinho, com certeza. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!